Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Hoje eu gostaria de conversar com os queridos sobre o verdadeiro significado do amor. Essa palavra tão buscada, tão falada e tão pouco compreendida, não é verdade? Nós que somos cristãos temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, para nós, a verdadeira definição de tudo que existe está nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia fala muito sobre o amor. No texto original do Novo Testamento, na língua grega, existem 3 palavras principais que são traduzidas como amor. A primeira é a palavra eros, que representa o amor do homem com a mulher. É o amor sexual. Daí deriva a palavra erótico, que é até um pouco deturpada hoje em dia, mas que é um amor também que procede de Deus, é original. Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 2, e os casou, e eles se tornaram uma só carne, estavam nus e não se envergonhavam. Então é um amor que procede de Deus, e a vida sexual deve ser usufruído em toda a sua plenitude pelo casal dentro do casamento. Esse é o plano de Deus, isso não é pecado, e esse amor também procede do nosso Deus. A segunda palavra original é a palavra phileo, que é o amor de amigo. Nós conhecemos, por exemplo, a palavra filosofia. Filos é amigo, sofia é sabedoria. Então, filosofia é o amigo da sabedoria. É aquele amor que nós temos com as pessoas queridas, com quem nós não nos relacionamos sexualmente, obviamente, nossos irmãos, nossos companheiros de trabalho, e de fato existem muitas pessoas que nós amamos de verdade. E a terceira palavra é a palavra ágape, e esse é o amor principal, é o amor sacrificial, é o amor de mão única, é o amor que tem a ver com a pessoa que ama, muito mais do que com a pessoa amada. Quem ama com esse amor, ama porque quer, ama porque é bom amar, ama porque foi abençoado por Deus com esse amor. A gente consegue ver bem a diferença desses tipos de amor lá na carta de João, capítulo 21, versículos 15 a 17, depois que Pedro negou Jesus, e ele chorou amargamente, se arrependeu, achou que já estava excluído, que não tinha mais jeito para ele, Jesus o chama de novo para uma conversa. E Jesus então pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E nas 3 vezes Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Só que no termo original nós vemos uma diferença de palavras. A primeira vez Jesus pergunta assim, Pedro, tu me ágape? Ou seja, Pedro, você me ama com um verdadeiro amor, com um amor que procede de Deus, com um amor sacrificial? E Pedro diz, Senhor, eu te filho. Pedro responde assim, Senhor, eu sou teu amigo.
Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? Pedro então se entristece bastante e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu não te ágape. Eu te neguei, mas eu te filho, né? Teu amigo eu sou. O Senhor sabe disso, o Senhor sabe todas as coisas. E da terceira vez Jesus pergunta: Pedro, então tu me filho? Aí Pedro começa a chorar e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Não adianta eu dizer que eu te ágape, porque eu não te ágape, eu só te filho. Então Pedro ali estava dizendo assim: Senhor, eu não te amo tanto como o Senhor merece, né? Engraçado que quando Pedro reconhece isso, Jesus diz: Pedro, você está pronto, pastorei as minhas ovelhas. O Pedro de antes, ele dizia: ainda que todos te neguem, eu jamais. Ele dizia: eu estou pronto. Agora esse Pedro, diante de Jesus, ele se arrepende, se humilha e diz: Senhor, eu não estou pronto. Eu não te amo tanto assim. E Jesus diz: agora você está pronto. Agora você sabe quem você é. E por isso você está apto a pastorear as minhas ovelhas. Então, a Bíblia usa vários termos, né, falando sobre o amor. E acaba que no português tudo é traduzido como amor e às vezes o significado se perde, né? E a gente tem uma noção errada do que é essa bênção de Deus para nós. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que o amor, ele é um mandamento e não um dom. Olha o que está escrito, por exemplo, em João capítulo 13, versículo 34. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mandamento é uma ordem. Mandamento é algo que nós recebemos de alguém superior e precisamos cumprir. O dom não. O dom é uma dádiva. O dom é algo que nós recebemos sem mérito algum e que não depende absolutamente de nós. A Bíblia, por exemplo, relata mais de 30 dons pelo nome. Se nós lermos as listas de dons na Bíblia, em Romanos, em Coríntios, em Efésios, nós vamos ler lá mais de 30 dons relacionados pelo nome. E amor não é um deles. Muita gente confunde, né, e até afirma que o amor é um dom, porque aqui mesmo em Coríntios 13, em algumas Bíblias, tem um colofão, que é esse título assim, numa letra em negrito, que é colocado acima do capítulo. Então, nesse colofão está escrito: o amor é o dom supremo. Mas quando a gente lê no próprio texto, em nenhum momento aqui em Coríntios 13 diz que o amor é um dom. Porque dom ou você tem ou não tem. A Bíblia fala, por exemplo, do dom de profecia, do dom de cura, o dom de falar em outras línguas. São vários e vários dons na Bíblia. A gente não escolhe, ou a gente tem ou não tem. A Bíblia fala que o Espírito Santo, que é Deus, distribui esses dons conforme lhe apraz. E muitas vezes a gente vê esses dons, né, sendo exercitados por pessoas que aos nossos olhos nem estariam prontas, né, nem merecem, vamos dizer assim, aquele dom. Mas a palavra dom é caris, é a mesma palavra para graça. A pessoa recebe sem merecer. Então o amor não é um dom que você possa dizer assim: eu não amo porque eu não tenho o dom de amar. Deus não pode me cobrar eu ser assim, estúpido, ignorante, tratar as pessoas com casca e tudo, porque eu não tenho o dom de amar. O dom não depende de mim, eu não recebi o dom do amor, então eu não amo. Não é assim mesmo. O amor é um mandamento. Mandamento é algo que vem de uma autoridade superior e nós precisamos cumprir. Todo mundo conhece aquele resumo que Jesus fez da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que esses são os dois grandes mandamentos. Então precisamos amar a Deus e amar ao próximo, são mandamentos. Mandamento a gente não discute, a gente obedece. Portanto, nós não podemos cair no erro de pensar que o amor é um dom, como se fosse uma coisa opcional que alguns vão exercitar e outros não. O amor é um mandamento que vem de Deus para todos os seus filhos. E ele disse: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Portanto, é uma obrigação de todo aquele que se diz cristão
amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, e assim estaremos cumprindo a sua vontade. A segunda coisa que eu quero compartilhar com a igreja é o seguinte: o amor, ele é um caminho e não um sentimento. Olha o que está escrito aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu entendo que o melhor dom é aquele adequado para mim. O melhor dom é aquele que Deus me dá. Porque se todos os dons vêm de Deus, vêm do Espírito Santo, fica difícil a gente fazer uma hierarquia de dons, né? Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus dá é bom. E esse texto aqui vai dizer que todos os dons devem ser exercitados com amor. Ele fala, por exemplo, falar em línguas, mas sem amor não aproveita. Profetizar, conhecer todo o mistério, toda a ciência, fé a ponto de transportar montes, dom de distribuir bens aos pobres, o dom do martírio, né, dar o próprio corpo para ser queimado, todos esses dons são listados na Bíblia. A maioria deles em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. Mas se nós não exercitarmos esses dons com amor, de nada aproveita. Nós podemos dar alguns exemplos. O que é profetizar? É você declarar a palavra do Senhor. Mas mesmo a palavra do Senhor tem que ser transmitida com amor. A Bíblia diz, por exemplo, que a verdade tem que ser dita em amor. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Então o profeta tem que escolher a maneira certa, o lugar certo, o tom certo para entregar a palavra do Senhor. Porque Jesus disse que não esmaga a cana quebrada. Então se o pecador já está quebrado, já está caído, e ele recebe uma paulada na moleira, né, a título de pregação, ele está esmagando a cana quebrada. Então nós precisamos profetizar com amor. É possível você dar todos os seus bens aos pobres sem amor? É possível. Por culpa, por remorso, ou por algum interesse futuro. Se for assim, nada aproveita. É possível você dar o seu próprio corpo para ser queimado e não ser por amor? Os homens bomba estão aí para nos provar. Muitas pessoas se sacrificam por causas erradas. Então nenhum dom espiritual é válido se não for exercitado com amor. Então o amor é um caminho, né? O amor é um estilo de vida. O amor é uma estrada que a gente opta por andar nela. E tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente executa é entremeado com amor. Esse é o estilo de vida que Jesus idealizou para os seus seguidores. Por que não sentimento? Porque sentimento ele é circunstancial. A Bíblia, inclusive, nos alerta a ter muito cuidado com os sentimentos. A Bíblia trata o coração como a fonte dos sentimentos. E Jeremias vai dizer para nós, lá no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Nós temos a tendência de amar, por exemplo, aqueles que nos tratam bem. A pessoa nos trata bem, nós temos bons sentimentos para com ela. Mas será que de fato ela está com boa intenção em relação a nós? Às vezes as pessoas que nos amam de verdade são duras conosco, né? Nos dizem o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. E quando nós somos confrontados com nossos erros, com nossas escolhas ruins, não temos bons sentimentos. E muitos de nós acabamos nos afastando de pessoas que nos amam de verdade, porque elas estão sendo duras conosco, e ficamos perto dos bajuladores, que só têm outros interesses. Então o coração é enganoso. Todo mundo aqui pode testemunhar que já gostou da pessoa errada, tanto no âmbito de relacionamento homem-mulher, quanto no relacionamento de amizades, né, colegas de trabalho. Quantas vezes nós pensamos uma coisa e era outra? Porque o coração é enganoso. O coração sempre vai escolher aquilo que nos beneficia. Eu ouvi certa vez de um pastor mais experiente algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse: tudo que te beneficia te corrompe, e tudo que te prejudica te faz crescer.
Então toma muito cuidado com aquilo que te beneficia, porque o coração é enganoso, ele sempre vai atrás daquilo que nos beneficia. Vocês lembram da história de Abraão e Ló, não é? Abraão e Ló chegaram à conclusão que não podiam mais ficar juntos, porque estava dando briga entre os empregados de ambos. Abraão disse para Ló, pode escolher primeiro, você vai para um lado, eu vou para o outro. Ló ergueu os olhos, de um lado havia o deserto, de outro lado havia uma campina verdinha, as campinas do Jordão. Ló escolheu a campina verde. Foi para onde? Em Sodoma. E lá a vida dele foi de mal a pior. Abraão foi para o deserto, mas ele estava sob as bênçãos de Deus. E Abraão é o que todos nós sabemos que ele é hoje. O amigo de Deus, o pai da fé, porque ele não se deixou levar pelo coração. Geralmente o coração nos leva a lugares e a escolhas que não são as escolhas de Deus. Então o amor não é um sentimento. O amor é um caminho. Nós precisamos ter cuidado para não achar que só porque estamos nos sentindo bem em fazer algo ou em estar com uma pessoa, que isso está sendo feito com amor. Muito pelo contrário. Às vezes o amor nos levará a decisões duras. O amor nos levará a escolhas difíceis. E nem sempre nós conseguimos entender isso. Mas é o que a Bíblia nos ensina. O amor não é um sentimento. O amor é um caminho. Em terceiro lugar, o amor é uma escolha e não um acontecimento. A verdade é que nós aprendemos muito sobre amor nas novelas, né? E nos filmes. Nós conhecemos filmes, né? Um dia o amor acontece, de repente é amor. E muitos ficam aí debruçados na janela, o tempo passando, e a pessoa está aguardando aquele príncipe encantado que vem montado num cavalo branco e vai acontecer o grande amor da sua vida. Será que é por aí? Né? Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Ele disse que o segredo da felicidade é você parar de esperar a pessoa certa e aprender a amar a errada. Né? E ele explica, né? Não existe pessoa certa. Todo ser humano é errado. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram. Então, nós precisamos escolher uma pessoa errada e aprender a amar essa pessoa errada. Porque nós não temos que casar com quem a gente ama. Nós temos que amar aquele com quem a gente casa. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, está escrito: maridos, amai vossa esposa. É uma ordem, é um imperativo. E na cultura bíblica, né, marido e mulher se conheciam praticamente no dia do casamento. Não tinha igual essa cultura ocidental de namorar, noivar, fazer test drive, né, testar várias para depois casar. Isso não tem o menor embasamento bíblico. O casamento era algo muito sério, né, tratado entre as famílias com muita seriedade. E eu lembro que uma vez uma repórter entrevistou uma noiva que ia se casar e não conhecia o noivo. Ela ia conhecer o noivo no dia do casamento. E a repórter perguntou: mas você não tem medo de casar com uma pessoa que você não ama? Né? E casar com a pessoa errada? Já que não foi você que escolheu, foi seu pai que escolheu? E a noiva respondeu: eu não conheço meu noivo, mas meu pai conhece. E o meu pai me conhece. E meu pai não ia escolher coisa ruim para mim, porque eu sei que ele me ama. Né? É exatamente esse o sentido. Né? Nós precisamos buscar a direção de Deus para escolher as pessoas a quem nós vamos amar e também buscar discernimento de Deus para sabermos as pessoas que nós precisamos evitar. Né? E certamente nós vamos estar juntos com pessoas erradas, que nós vamos precisar aprender a amar, a perdoar, a entender, porque ninguém muda ninguém. Só a graça de Deus é que muda uma pessoa. E nós, quando nos juntamos a alguém, seja num relacionamento homem-mulher, seja como amigos, como irmãos, nós precisamos entender isso, que podemos, no máximo, ser instrumentos de transformação nas mãos de Deus. E nós não mudamos ninguém, é Deus quem muda. E nós, então, precisamos ter aquilo que o amor
traz para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 5. Então, esse amor nos capacita a pagar o preço, a andar mais uma milha. E é assim que os casamentos que duram até o fim, até que a morte separe, funciona. Dois pecadores que convivem juntos e que, buscando o amor de Deus por meio do Espírito Santo, conseguem se entender, se perdoar e ficarem juntos. Então o amor é uma escolha, até porque se não fosse uma escolha, Deus não poderia dar essa ordem. Como é que Deus poderia mandar? Maridos, amem as suas esposas. Se o marido não tem condição de amar, se o amor é um acontecimento, se o amor acontece, o marido ia dizer para Deus simplesmente, eu tento, mas eu não consigo. O Senhor diz isso porque o Senhor não sabe quem é a minha mulher, não tem como amar essa mulher, ela é muito difícil. Alguém disse que tem casa que parece até um jardim zoológico, né? A mulher se refere ao marido como cavalo, porco, jumento, e o marido se refere à mulher como cobra, onça, jararaca. E certamente num ambiente assim o amor não está presente, né? Porque a Bíblia diz que o amor é paciente, é benigno, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se conduz inconvenientemente. Então precisamos buscar esse amor, entender que o amor de Deus é uma escolha. Senão todos nós ficaríamos reféns do próprio coração. Eu não poderia escolher uma pessoa para passar a minha vida. Eu ia ficar com aquela que acontecesse. E às vezes o coração poderia até me apontar para uma pessoa que já é comprometida, ou eu mesmo ser comprometido, e eu teria que romper com tudo isso que a Bíblia condena, porque o coração está mandando. Não, eu posso escolher sim. Eu posso escolher minha esposa ou meu marido, eu posso escolher meus amigos, eu posso escolher as pessoas com quem eu vou me relacionar. E isso tudo a Bíblia nos orienta, não é verdade? Então o amor é muito mais do que tudo isso que nós vemos por aí nas músicas, nas novelas ou nos filmes. O significado verdadeiro do amor está na Bíblia. Concluindo, irmãos, a Bíblia diz que o amor é a marca do cristão. Lá em João capítulo 13, versículo 35 diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, em que vos ameis uns aos outros. A marca da igreja não é fazer milagres, a marca da igreja não é levar as pessoas a conquistarem bens materiais. A marca da igreja, a marca do cristão é o amor. O cristão é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama o próximo como a si mesmo. E é isso que faz as pessoas nos reconhecerem como cristãos, como filhos de Deus. Porque tudo que se faz ou que se fala, conforme o texto que nós lemos no começo, que seja desprovido de amor, não tem qualquer valor. Porque para Jesus, o amor é tudo. A Bíblia é uma linda história de amor entre Deus e os homens. Se nós resumirmos a Bíblia em uma palavra, a palavra será amor. E esse amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial. Jesus nos convida hoje a receber dele, por meio do Espírito Santo, esse amor verdadeiro, que nos leva além dos nossos próprios limites, dos nossos próprios pecados. Que esse amor possa inundar a tua vida nessa noite e fazer a diferença em tudo que você faz, em tudo que você é e em todos aqueles que estão ao seu redor. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.